dia. Eu queria saber, quem é que está nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão, faz um sinal aqui só para eu ver. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Não? Ninguém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou pastor aqui da Igreja Anglicana Ressurreição Pombos. E é um prazer estar aqui com você. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, que a paz do Senhor esteja também na sua casa. Você é muito bem-vindo aqui também. E eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Colossenses capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 17, é necessário que a gente leia quase que completo esse capítulo, porque ele vai falar muito ao nosso coração. O tema da mensagem dessa noite é: a quem você está querendo agradar? A quem você está querendo agradar? Olha para essa pessoa do teu lado e pergunta para ela: a quem você está querendo agradar? Para do outro lado também pergunta: a quem você está querendo agradar? Essa é uma pergunta que ela é muito pertinente a se fazer, porque estamos vivendo em uma era que a gente quer agradar tantas pessoas e acaba desagradando a principal delas, que é Deus. E a gente precisa ter esse foco e entendimento para você mesmo, a quem você está querendo agradar. Quando você faz alguma coisa, a quem você está querendo agradar? Se você já encontrou lá Colossenses capítulo 3, versículo 1, diga amém. Amém. Se você não achou, diga misericórdia. Glória a Deus. O irmão está procurando aqui ainda. Achou, irmão? Diz assim a palavra do Senhor, vai estar aqui na tela também, irmão. Colossenses 3, versículo 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo. Repita comigo, diga: façam morrer tudo. Façam morrer tudo Que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mau e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz entre os seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos, cantos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E tudo que o fizerem, seja em palavras ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao meu Deus Pai.
Estas são as palavras da salvação e por ela a gente dá Graças a Deus. Feche teus olhos para a gente orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra jamais volta vazia. E hoje ela não será diferente, Pai. Que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou. Porque o Teu Espírito Santo vai trazer vida para essas palavras. O Teu Espírito Santo está trazendo poder, mudança e transformação, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nessa noite fale ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, Pai. Não apenas o que queremos ouvir, mas o que o Senhor quer ministrar sobre a nossa vida, Pai. Senhor, que eu não te atrapalhe em nada nessa noite. O Senhor tem total liberdade sobre este lugar. Que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. A quem estamos querendo agradar? Hoje talvez é um dos maiores desafios na geração atual é viver uma vida que agrade ao Senhor. Porque o mundo, ele tem nos empurrado padrões para que a gente viva longe das coisas de Deus. E o grande problema são os extremos, irmão. Tem um extremo que é muito liberal e tem outro extremo que é muito legalista. E Paulo ele sempre tentava combater isso. A gente vai para esse lado liberal, onde as pessoas falam: a gente pode fazer o que a gente quiser, nós somos livres, Jesus já morreu por cada um de nós, nós já somos salvos e não precisamos fazer mais nada. E vive uma vida de todo jeito. Mas o outro extremo, o extremo legal, legalista, que a gente chama de religioso, você não pode fazer nada, você não pode nem respirar. Pintar uma unha, misericórdia, está no inferno. Mas é isso que tem acontecido. E Paulo ele tenta combater isso. Existia um grupo que era chamado judaizante, que ele tentava empurrar o judaísmo para os gentios que estavam se convertendo. Não, você vai ter que fazer isso, você vai ter que se circuncidar, fazer isso, fazer aquilo. Mas também existia um grupo de gentio que queria continuar com a antiga vida. Conheceu Jesus, mas vivia do mesmo jeito. E Paulo ele escreve uma de suas cartas, que é essa aos Colossenses, trazendo algumas coisas para a gente entender como deve ser uma vida para agradar a Deus. E o problema é que quando a gente fala em agradar a Deus, a gente cai no engano que Deus está preocupado com a nossa performance. Deus ele não vai se impressionar, irmão, com a tua oração, se você faz uma oração muito bonita. Deus não está preocupado com a tua performance. Deus não está olhando para mim e está dizendo: eita, aqui, Pedro, pastor Pedro prega bonito demais. Não, irmão. Isso não impressiona Deus. O teu currículo não impressiona Deus. Você acha que o seu conhecimento chama a atenção de Deus porque você sabe decorar alguns versículos bíblicos? Isso não chama a atenção de Deus. Talvez a tua conta bancária está com dinheiro lá. Você acha que isso chama a atenção de Deus, mas não chama. Mas se eu e você, nós queremos chamar a atenção de Deus, queremos agradar a Deus com a nossa vida, nós temos que entender que uma vida que agrada a Deus é uma vida de obediência. É uma vida de obediência que agrada a Deus. O que é interessante, Deus fala sobre Jesus quando ele vai se batizar. Naquele momento, Jesus não tinha iniciado seu ministério ainda. E depois que Jesus é batizado, Deus fala: esse é o meu filho em quem eu me agrado. O que é que Jesus tinha feito para agradar a Deus? Uma vida de obediência. Uma vida que era testemunho. Então não é a sua performance. Não é aquilo que a gente está fazendo. Mas é a nossa obediência. É o teu testemunho. Por isso que 1 Pedro 1,16 diz: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Lá em 1 Samuel 15:22 diz: a obediência é melhor do que sacrifício. Deus está dizendo: olha, eu prefiro que você me obedeça do que você traga sacrifício. Eu não quero que você me agrade com a tua performance ou alguma coisa. Eu quero que você me agrade com o seu coração, com a sua obediência.
E eu pergunto para você, com a vida que você está vivendo hoje, a quem é que você está agradando? Pense com você. As suas escolhas, os seus atos, estão mostrando que você está agradando a quem? Mas se você, assim como eu, nós queremos viver uma vida que agrade a Deus, nós vamos aprender, através dessa carta de Paulo, ele escreve como deve ser uma vida santa. Como é que nós devemos fazer para ter uma vida santa? Pastor, o que é que eu preciso fazer para viver uma vida que agrade a Deus? Em primeiro lugar, mude suas prioridades e a sua mentalidade. Mude a sua prioridade e a sua mentalidade. O versículo 2 que a gente leu diz assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo está mostrando um direcionamento para mim e para você em que nós devemos pensar. Pense nas coisas do alto e não nas terrenas. Esse é o primeiro conselho de Paulo, irmão. Fala sobre mentalidade, sobre mudança, sobre transformação. E ele reforça isso lá em Romanos 12:2, que você conhece muito bem, que só é possível experimentar o propósito de Deus para você se você passar por uma mudança de mente. Se você passar por uma renovação através da transformação da sua mentalidade, mudar as suas prioridades. E é justamente por isso que a palavra arrependimento no original grego significa metanoia. Metanoia é conversão, mudança de rota, mudança de mentalidade. Ou seja, você tinha uma mentalidade, mas Cristo chega, essa mentalidade tem que mudar. Você tinha umas prioridades, mas Cristo chega, você se arrepende e suas prioridades começam a mudar. Você pode olhar para a sua vida. Para a minha vida eu consigo enxergar isso muito claro. Antes de eu conhecer a Jesus, de eu me arrepender, de eu me converter, as minhas prioridades eram os meus planos, os meus desejos, os meus anseios. Eu vivia uma vida centrada em mim. Mas quando Jesus chega e começa a mudar tudo de lugar, as minhas mudanças têm que começar a mudar também, irmão. Antes de Jesus chegar, eu dizia: eu não gosto de crente, pastor é tudo ladrão. E depois que eu me converto, Jesus me coloca como pastor para dizer: faça diferente daquilo que você criticava. Se pastor é tudo ladrão, não roube. Se crente é tudo safado, comece a viver uma vida santa. Comece a levar o povo a viver uma vida de santidade. E as coisas começam a mudar tudo. Aquilo que não tinha valor, começa a ter valor para a minha vida. E o que tinha valor, perde. É isso que acontece quando Jesus chega, a metanoia, mudança de pensamento, mudança de tudo na nossa vida. E eu sempre falo que arrependimento é parar de pecar, mas vai muito além de parar de pecar. Porque metanoia é você mudar a sua rota. Eu queria fazer um exemplo, Marcelo, acaba bom. Para que você entenda o que é se arrepender de verdade. Fica parado aqui. Para o povo de casa também ver. Gente, vamos supor que Marcelo é o que me faz pecar. Marcelo é o meu pecado. E aí eu venho olhando para Marcelo, querendo Marcelo, eu estou perto de Marcelo, e aí eu me arrependo. Se eu só parar de pecar e ficar aqui perto de Marcelo, eu vou ficar lembrando de Marcelo. Eu vou ficar olhando para Marcelo. Eu vou ficar desejando Marcelo. E é por isso que arrependimento não é só parar de pecar, mas é também mudar de rota. Eu me arrependo, eu começo a me afastar de Marcelo. Eu não quero saber mais de Marcelo. Isso é a verdadeira mudança, é a verdadeira metanoia, é o verdadeiro arrependimento. É não só parar de pecar, mas é se afastar daquilo que te fazia pecar. É isso que a gente vê na vida de Zaqueu. Marcelo, valeu. Uma salva de palmas para Marcelo aqui, por favor. É isso que acontece na vida de Zaqueu, gente. Zaqueu, o que é que ele fazia? Ele roubava as pessoas. Zaqueu era o chefe dos publicanos. E quando ele se arrepende verdadeiramente, o que é que ele fala para Jesus? Ele diz: Jesus,
eu vou dividir com os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí o que é que Jesus fala? Chegou salvação nessa casa hoje. Por quê? Porque Jesus falou, ele entendeu o que é se arrepender. Se antes você roubava do povo, se eu mudo minha rota, o que é que eu faço agora? Eu começo a ajudar. Isso também acontece com o centurião que deixou Paulo preso, agredia Paulo. E quando aquela prisão abre, que Paulo fala, não mate a sua vida, ele pergunta a Paulo, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E depois que Paulo diz que ele e a família dele ia ser salva através de Jesus, a Bíblia fala que aquele centurião começou a cuidar das feridas de Paulo e dos presos. Aquele centurião que antes agredia e machucava, quando ele se arrepende, qual é a mudança de rota? Se eu machucava e agredia, eu começo a cuidar. Eu começo a cuidar. Pedro que nega Jesus porque estava com medo de morrer, mas depois que se arrepende e entende de verdade, você vai ver Pedro que antes tinha medo de morrer, mas depois que se arrepende ele diz, pode me matar porque eu não vou parar de falar de Jesus. Isso é o verdadeiro arrependimento. É você não só parar de pecar, mas você mudar a sua rota, você mudar as suas escolhas, você se afastar daquilo que te levava para longe de Deus. E se você quer de fato agradar a Deus, se você quer viver uma vida que agrade a Deus, nós precisamos passar por essa transformação de mente. Esse capítulo ele fala muito comigo, Romanos 12, 2, vai estar aqui na tela. Eu vou ler em 2 versões. Na versão NVI, que é que a gente conhece, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Veja outra versão que eu coloquei, que é a versão A Mensagem. Essa versão ela é bem distinta, eu acho ela bem interessante. Veja como essa versão está assim: não se ajustem demais à sua cultura. Veja que coisa interessante. Não viva segundo a cultura que você está inserido. E o grande problema é que a gente está tão arraigado nessa cultura do mundo que é difícil a gente se afastar, porque você foi criado nela. Ah, pastor, eu cresci assim, era normal. Eu cresci vendo pornografia e achava que pornografia era normal porque todo mundo via. Como é que eu vou parar de ver? Eu cresci achando normal dormir na casa do meu namorado porque a gente foi criado assim. Como é que eu vou mudar? Mas o que a Bíblia está dizendo é: não se ajuste demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Onde a gente deve focar? Em Deus. Onde a gente deve focar? Agradar a Deus. E vocês serão mudados de dentro para fora. Veja que coisa interessante, porque o que nos ensinaram é que você primeiro tem que mudar do lado de fora. Quando você se converte, você tem que mudar a sua roupa, você tem que andar com a Bíblia embaixo do sovaco, você tem que começar a falar varão, varoa, vaso. Mas o problema é que o seu interior está todo podre. Porque eu só mudo para eu entrar naquela tribo, para eu entrar naquele lugar. Mas o meu interior continua sujo. É por isso que Jesus fala muito dos fariseus, chamando ele de hipócrita. Você sabe a origem da palavra hipócrita? Ela vem da origem da palavra ator. Por quê? Vem da origem da palavra ator. O que é que o ator faz? Ele vive uma vida que não é a dele. Ele vive um personagem. A tal ponto a gente, pessoas misturarem o personagem com a vida real dele. O que é que Jesus está falando? Vocês são atores. Vocês estão falando uma coisa, mas vocês estão fazendo outra. Vocês estão vivendo uma vida que não é a de vocês. E ele fala: vocês são um sepulcro caiado. Por fora, os túmulos é tudo bonitinho, mas por dentro tem morte, tem osso. E ele continua falando: essa mudança tem que ser de dentro para fora. Descubram o que ele quer de vocês e trate
de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante que sempre o arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É isso justamente que Deus quer fazer. Deus ele quer extrair a melhor versão de você. Ele quer que você cada dia seja melhor do que o dia anterior. E é aquilo que a gente sempre fala, não é que você tem que ser melhor do que as pessoas, você tem que ser melhor do que você. Você tem que ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Porque é uma mudança todo dia para se parecer mais com Jesus. Porque cada vez que a gente anda em direção a Jesus, o velho homem vai morrendo, a gente vai amadurecendo, se parecendo mais com Jesus. E o grande problema é que essa cultura atual que a gente está faz com que a gente quebre o princípio bíblico, irmão. Porque está tão incutido na nossa vida que a gente acha normal. Eu sempre falo aqui o exemplo, se você olhar um namoro de 50 anos atrás, que era difícil até para pegar na mão. Hoje você nem vê mais a mão dos jovens, está tudo escondida, você não vê mais. Jovem dormindo na casa da namorada. E a gente acha normal, porque a novela mostra que é normal, a mídia mostra que é normal, a mídia diz que está tudo normal e a gente vai aceitando. As novelas de hoje eram os filmes pornográficos de 50 anos atrás. E a gente está achando tudo normal e está assistindo o livro na sua casa. Porque é normal. A cultura vai voando e você vai aceitando. Tem outra coisa também que a gente muda nossos conceitos. Lá no versículo 18, 19, eu não contei aí. Mas ele diz assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Marido, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Irmão, a gente vive hoje uma sociedade igualitária. Isso é maravilhoso. Onde as mulheres podem trabalhar, a mulher pode ter sua renda, seu sustento financeiro. Mas, homens, vocês têm que entender, vocês têm que assumir o seu papel de homem. Tem muito homem deixando de ser homem na sua casa. Você tem que entender que você é o responsável pela provisão, não provisão financeira apenas, irmão. Quando eu falo provisão, a gente não fala só de provisão financeira. A mulher compartilha disso também e é muito bom. Mas você é responsável pela provisão de saúde mental da sua esposa. Tem homem que só dá trabalho em casa, adoece as esposas, a esposa vive com ciúme, as esposas vivem brigando. Por quê? Porque ele não está fazendo provisão de saúde mental na sua casa, ele não está sendo homem. Você é responsável por educar os seus filhos, trazer a educação para a sua casa. Qual é o exemplo que você está ensinando, irmão? Porque tem um ditado que diz que aquilo que a gente fala arrasta, mas o exemplo, eu mudei o ditado, mas a palavra ensina, mas o testemunho arrasta. Então o seu filho, ele está muito mais ligado naquilo que você faz do que naquilo que você está ensinando. E tem homem que não está trazendo a provisão da educação na sua casa. Tem homem que não está cuidando da sua esposa como o sexo mais frágil. O homem tem que assumir o seu papel de homem. E não tem problema nenhum a mulher ser submissa a um homem, desde que ele seja um homem de Deus. Desde que ele seja um homem que ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, irmão. O padrão é lá em cima, viu? O padrão é lá em cima, porque Jesus ele deu a vida pela igreja. O que Jesus está dizendo é: você tem que dar a sua vida pela sua esposa se for preciso. Você tem que estar disposto a morrer por ela. Você tem que estar disposto de acordar de madrugada e ficar segurando o seu bebezinho a madrugada todinha com aquela bruma. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Amém, igreja? Amém. A Bíblia fala: filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não irritem os seus filhos. Aí ele também fala que os escravos, que os trabalhadores de hoje, façam tudo de todo o coração, fazendo para o Senhor e não para agradar a homens. E o grande problema é que o cristão ele deveria ser testemunho, onde ele chegasse. Mas o que é que as pessoas falam? Oxe, esse aqui, um trabalho preguiçoso é ele. Pense no trabalhador cego. Só vive botando a
atestado, só chega atrasado. E o povo está metendo pau, porque você deveria ser exemplo, irmão. Cristo ele nos chama para ser sal e luz. Cristo te chama para ser exemplo aonde você estiver. E o que é que você está fazendo? Botando atestado falso, mentindo no seu trabalho, chegando atrasado, dormindo na hora que você não pode dormir. Isso tem maculado, tem manchado o nome de Cristo. Mas se você quiser viver uma vida que agrade a Deus, nós precisamos passar por uma transformação de mentalidade, não só na área do pecado, mas em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Pastor, eu entendi que se eu quiser viver uma vida que agrade a Deus, eu preciso me submeter a uma mudança total de mentalidade em todas as áreas da minha vida. Mas em segundo lugar, eu preciso renunciar os meus desejos em favor dos desejos de Deus. Eu preciso renunciar o meu desejo no lugar do desejo de Deus. O versículo 5 diz assim: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, seja imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mau, ganância, que é idolatria. Veja o que Paulo está nos ensinando. Você tem que fazer morrer tudo. Tudo de você tem que morrer. Tudo de você tem que se esvaziar para que você possa ser cheio de Deus. E talvez esse é um dos nossos maiores desafios. Porque a gente não quer abrir mão dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos para viver o sonho de Deus, para viver o plano de Deus sobre a minha vida. É muito difícil fazer isso. Por quê? Porque a gente está vivendo em uma sociedade e uma cultura que está nos ensinando que ter sucesso na vida é ter dinheiro. Ser bem sucedido é quando você consegue chegar num cargo alto dentro de uma empresa. É isso que a cultura do mundo está falando. E você está seguindo esse padrão cultural. O que é que a gente ensina aos nossos filhos? Filho, quando crescer você vai ter que ser doutor, tem que ser médico. Estude para quando você crescer, você ser um grande engenheiro. E a gente atrela o sucesso ao quê? Ao dinheiro. Eu quero que você seja médico, para você ganhar muito dinheiro. Eu quero que você seja engenheiro, para você ganhar muito dinheiro. Geralmente eu não vejo os pais ensinando: filho, estude para ser um professor. Ou estimulando aos seus filhos a viver o plano e o propósito de Deus para viver. Eu nunca vou fazer: filho, eu quero que você seja pastor. Misericórdia. Mas por quê? Porque o sucesso no mundo é ter dinheiro. O sucesso no mundo é diferente do sucesso no reino de Deus. Irmão, no reino de Deus, os padrões de Deus é totalmente diferente. O reino do céu, o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Jesus ele vem justamente para mudar todo o padrão de valor. O que é que ele fala lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 5? Veja como Jesus começa dizendo. Ele diz: bem-aventurados são os pobres de espírito. Oxe, como assim, Jesus? Bem-aventurados os pobres? Não, bem-aventurados é os ricos, Jesus. Mas Jesus já começa a mudar o padrão. Bem-aventurados é os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. O que é que Jesus está falando quando ele diz: o que é ser pobre de espírito, irmão? O que é que uma pessoa pobre faz? Pede ajuda. E o que é que Jesus está dizendo? Vocês têm que se reconhecer como pobres. Vocês precisam pedir ajuda ao seu Pai. Vocês têm que reconhecer que você é pobre e sem mim você não pode fazer nada. E aí Jesus continua mudando todo o padrão. Ele já disse que bem-aventurado que era pobre, e ele vem: e bem-aventurados que choram. Misericórdia, Jesus. Como é feliz uma pessoa que vive chorando? Jesus mudando o padrão. Do que o mundo ensinava para o que Deus estava querendo ensinar. Bem-aventurado que chora. Quem é que chora, irmão? Quem passa por provação, quem passa por dificuldade, quem passa por tribulação. E Jesus está dizendo que é bem-aventurado. Por quê? Porque você vai ser consolado.
E bem-aventurados é os humildes e perseguidos. Aí Jesus pegou pesado. Pegou pesado, Jesus, perseguido, Jesus. Mas o reino de Deus é totalmente diferente. É um reino de ponta cabeça. É um reino de mudança total. Enquanto você não abrir mão dos seus desejos para viver o dele, você não vai conseguir agradar a Deus. Certa vez, Pedro conversando com Jesus, e Jesus repreende Pedro. E quando a gente vê Jesus repreendendo Pedro, porque Pedro estava apenas pensando nos seus desejos, nos seus planos, nos seus sonhos, e não nos sonhos de Deus. Por quê? O que é que a cultura local tinha em mente do que o Messias ia fazer? O Messias ia libertar o povo de Israel de Roma. Pensaram que Jesus o quê? Jesus vinha armar um exército, tomar o poder de Roma, expulsar Roma. E quando Jesus está conversando com Pedro, dizendo que iria morrer, e Jesus, quando você olha essa passagem, parece ser até duro com Pedro. Jesus conversando, dizendo que ia ser morto, ia ser entregue. Aí Mateus 16, 22. Veja a conversa de Pedro com Jesus agora. Aí então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro repreendendo Jesus, irmão. Veja que coisa. Aí ele diz: nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer. O que é que Pedro estava dizendo? Porque Jesus estava falando: olha, o líder, o pastor vai ser entregue. Eu vou ter que morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E Pedro chama Jesus de canto e vai: Jesus, vem cá. Jesus, para de falar essas coisas. Para de falar isso, porque aquilo que a gente fala, o universo atrai, o universo devolve. Para de falar que você vai morrer, Jesus. Começa a dizer: eu sou mais que vencedor, Jesus. Começa a dizer: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E o que é que Jesus fala, irmão? Atrás de mim, Satanás. Veja como Jesus é duro, irmão. Irmão, Pedro estava falando algo bom. Porque o que é o sucesso nesse mundo que a gente está? É você não morrer logo, é você ficar vivo. O que é sucesso nesse mundo? É não passar dificuldade, irmão. Isso que é sucesso na nossa cultura. É não você morrer tão novo. Você morrer novo é o que? É desgraça que aconteceu na sua vida. Você passar por dificuldade é porque Deus esqueceu de você. Mas o que é sucesso no reino de Deus? Aí Jesus diz: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem quiser perder vai herdar a vida eterna. Pedro, não está entendendo não, Pedro? Se você quiser morrer, se você estiver disposto a dar sua vida por mim, Pedro, você vai herdar a vida eterna. E Jesus no versículo 23 fala essa palavra grossa com ele. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, o seu foco é nas coisas do mundo. O seu foco é fazer a sua vontade. O seu foco é fazer o seu desejo, porque o seu desejo é que eu vou lá e expulse Roma. Mas você precisa focar a sua vontade em fazer a vontade do Pai. Por isso que você é uma pedra de tropeço para mim, porque está me afastando do meu propósito. Quando você só foca nas suas coisas, quando você só pensa nas suas coisas, você está totalmente errado. O seu foco deveria ser em fazer a vontade de Deus. E é por isso que no versículo seguinte, no versículo 24, ele diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, acompanhe-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus é muito pesado, Jesus. Pegar uma cruz, sofrimento, dor, abandono, peso. Mas é justamente isso que Jesus está querendo para a minha vida e para a sua vida. Se você quiser viver uma vida que agrade a Deus, você vai ter que estar pronto para abandonar os seus planos e os seus desejos e começar a fazer o plano dele e o desejo dele. É
É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Eu e você, nós precisamos trocar a lente que a gente está enxergando as coisas. Você precisa trocar a lente, porque você está enxergando apenas a dificuldade e a provação como algo ruim na sua vida. Porque a lente do mundo ensina isso, irmão. A lente da nossa geração diz que provação e dificuldade é ruim. O que é que a lente do nosso mundo diz sobre os apóstolos? Que eles foram derrotados. Eles foram fracassados. O que é que o mundo diz? Que os apóstolos eles não foram abençoados. Sabe por quê? Porque eles muito terminaram, irmão, sem ter nada. Muitos dos discípulos de Jesus não tinham nenhuma casa, irmão. E no tempo de hoje, se você não tiver uma casa, é porque você é um fracassado. O cara com 50 anos, 60 anos, não tem nenhuma casa, tem nenhuma cachorrinha para dar de comer, sabe o quê? Está rindo. Porque a gente está olhando pela lente do mundo. E o mundo olhando para os apóstolos era isso. Muitos morreram sem ter nada, eles são desgraçados. Muitos morreram solteiros, irmão. Ah, misericórdia. Morrer solteiro eu não quero não, Jesus. Solteiro, misericórdia, que vida triste. Nunca conheceu ninguém, irmão. Mas era o que muitos estavam acontecendo. Irmão, muitos apóstolos morreram com cabeça decapitada. Muitos morreram comidos por leões. Lança atravessando o peito, torado no meio, crucificado de cabeça para baixo. João que não foi martirizado, mas ele morreu sozinho numa ilha, isolado e preso. O cara morreu sozinho, sem ninguém perto, isolado, sem ninguém do lado. Diante da nossa vida, diante da nossa lente, diante do teu Instagram, esses caras eram fracassados. Se você entrasse no Instagram dessa pessoa, não tenho nada, não tenho casa, não tenho mulher, não tenho nada. Esse cara não é derrotado. Esse cara é um fracassado, porque a lente do mundo é isso que ela está falando. Mas irmão, na lente de Deus, Deus estava olhando para esses caras e estava aplaudindo esses caras. Lá no céu, os anjos estavam olhando e estavam dizendo: não teve ninguém maior do que esses homens, essa mulher na terra. Esses caras, a terra não é digna de ter eles, não. Porque eles são diferentes. Então pare de olhar para as dificuldades com a sua lente. Pare de achar que Deus esqueceu de você só porque você está sendo provado, porque Ele permanece sendo fiel. A promessa, irmão, não é sobre agora. A promessa de Deus não é uma promessa de vida boa agora, mas a promessa dele é a presença dele agora na nossa vida. Deus não prometeu uma vida boa agora, mas Ele prometeu que ia estar comigo e com você. É isso que Ele prometeu. Talvez se você olhar para aquele servo que recebeu apenas um talento, naquela parábola do talento, ele não cultivou o seu talento, ele enterrou aquilo que Deus tinha colocado nele para ele fazer. E o que é que ele fez esse tempo todinho? Ele começou a viver a vida dele. Ele foi para a faculdade, ele foi montar um negócio para ele prosperou, ele ganhou dinheiro. E aos olhos do mundo, irmão, esse servo que escondeu o seu talento e viveu a sua vida, ele foi um cara de sucesso. Esse cara, aos olhos do mundo, ele foi um cara que teve sucesso na vida, porque ele prosperou, porque ele teve o negócio dele. Mas, segundo a lente de Deus, esse cara, ele foi reprovado. Ele foi chamado por Deus de servo mau e preguiçoso. Ele foi chamado por Deus de mau e preguiçoso. E provavelmente é isso que talvez você esteja vivendo hoje. Talvez você está vivendo uma vida que você está prosperando a partir da lente do mundo. Gente, cuidado com o que Deus está falando. Deus está ministrando ao nosso coração nessa noite. Talvez você está tendo sucesso aos olhos do mundo. Talvez você está prosperando aqui na terra, mas aos olhos de Deus você está sendo reprovado. Talvez aos olhos do mundo, irmão, com a lente do mundo, você está aproveitando a sua vida. Você está curtindo a sua vida, você está pegando todo mundo. Mas aos olhos de Deus você está sendo rejeitado. E se você quiser viver uma
pela lei de Deus. Você tem que trocar a sua concepção do que é sucesso e do que é fracasso. Se você quiser viver uma vida que agrada a Deus, você vai ter que abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos dele. Amém? Vamos ficar de pé? Parece que está acabando. O louvor pode vir. Se você, se eu, se nós de fato quisermos viver uma vida que agrade a Deus, nós precisamos mudar totalmente a nossa mentalidade. Nós precisamos mudar totalmente as nossas prioridades. Você precisa abandonar os seus planos e os seus sonhos para viver o plano e os sonhos de Deus na sua vida. Irmão, Deus Ele quer começar algo novo nessa cidade. Deus Ele quer começar uma revolução nessa cidade. Deus Ele quer começar uma revolução nessa igreja. Mas a primeira revolução que Ele quer fazer é no seu coração. Ele quer primeiro fazer uma revolução na sua vida. Ele quer mudar o teu padrão de vida. Ele quer mudar a tua mentalidade. Ele quer mudar o teu plano e o teu sonho, para que você possa viver o sonho dele, abandonar os seus e viver o dele. Porque essa revolução vai acontecer, irmão. A pergunta é: a quem você está querendo agradar? A quem você está querendo agradar? Feche teus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra ela jamais volta vazia, Senhor. Muito obrigado porque o teu Espírito Santo sempre tem ministrado ao nosso coração verdades as quais precisamos pôr em prática, Senhor. Porque esse é um grande diferencial que a tua Bíblia nos mostra. Depois de todo o sermão do monte, Jesus ele faz um desfecho maravilhoso. Ele diz: agora, aquele que ouve essas palavras, aquele que ouve tudo isso que eu ensinei e não faz nada, é um tolo. É uma pessoa que construiu a sua casa na terra, na areia. Mas aquele que ouve e aplica, esse é sábio. Esse construiu a sua casa na rocha. Esse cavou, esse quis ir fundo, esse quis ter intimidade. Esse não estava preocupado com o exterior, não estava preocupado apenas com a mudança exterior. Esse gastou tempo, esse foi devagarzinho, mas esse buscou intimidade comigo. E esse é sábio, porque está aplicando todos os ensinamentos. Você vai ser sábio nessa noite, irmão, se você começar a aplicar tudo que o Espírito Santo falou para você nessa noite na sua vida. É isso que Deus quer para mim e para você. Senhor Deus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem ministrado. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui hoje na tua casa, Pai, ouvindo a tua palavra, Senhor. Não permite, Deus, não permite que saiamos daqui da mesma forma que nós chegamos, Senhor. Nós queremos viver essa revolução, nós queremos viver essa mudança, essa transformação, nós queremos viver esse novo tempo, nós queremos viver o novo de Deus, ao qual o Senhor está nos convocando, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Faz aquilo que homem nenhum pode fazer, Pai, que é por vida, transformação, mudança nessas palavras, Pai. Senhor Deus, nós somos gratos. Estamos aqui com um coração de gratidão, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por cada dificuldade, por cada provação, porque ela tem nos preparado para o nosso destino profético. Ela tem nos preparado para onde o Senhor quer nos levar, Senhor. E nós sabemos, Pai, que quando nós chegarmos lá, Pai, nós sabemos que vai ser melhor. Nós sabemos que nós nunca teríamos imaginado ou desejado algo tão grande ao qual o Senhor quer nos levar, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, no teu nome. No nome de Jesus, nome lindo e maravilhoso, que nós te oramos nessa noite, que nós te agradecemos, Senhor. E quem crê e concorda diz amém.